Então, pessoal, agora a gente vai começar a 8ª aula do nosso curso de Introdução à Astronomia. É uma continuação da aula anterior, a gente vai falar sobre as propriedades da luz, continuar falando sobre as propriedades da luz e como a gente consegue, a partir dessa informação que a gente tira do brilho das estrelas, como que a gente consegue tirar várias informações a respeito da estrutura e da composição química da estrela. A gente vai ver também na aula de hoje a origem das linhas espectrais, que é o que permite a gente determinar a abundância das estrelas, está intimamente relacionado com a estrutura dos átomos. A gente também vai ver um pouco sobre a definição de brilho, a definição de magnitude nas estrelas, que é a forma como a gente mede a quantidade de luz que a gente está recebendo. Isso está relacionado tanto com a quantidade de luz que a estrela emite, quanto com a distância que essa estrela está da gente. E vou mostrar para vocês que na prática a gente nem sempre tem acesso a todo o espectro eletromagnético, a gente consegue apenas observar o brilho da estrela em determinados filtros, por exemplo, um filtro que pega só a luz azul da estrela, um filtro que pega só a luz vermelha da estrela. É com esse tipo de dado que a gente trabalha mais, porque é mais fácil de observar, mas com esses dados a gente já consegue tirar bastante informação sobre as estrelas. A gente vai ver hoje como que a gente chega nas definições que permitem que a gente faça esse tipo de estudo. Certo. Então, o conteúdo da aula de hoje, né, é isso que eu comentei. E vamos começar fazendo uma pequena revisão do que a gente viu na aula anterior. A gente falou bastante sobre as propriedades da luz e uma coisa que eu destaquei bastante foi que a luz ela pode se dividir em um espectro. A gente tem a luz branca, por exemplo, a luz de uma lâmpada incandescente, ou então a própria luz do sol. E essa luz ela pode ser dividida, por exemplo, num prisma, em diferentes cores. Cada uma dessas cores, a gente viu na aula anterior, corresponde a um determinado comprimento de onda. E esses comprimentos de onda também correspondem a uma determinada frequência ou a uma determinada energia. E quando a gente fala da energia, a gente lembra que a gente falou que a luz ela também se comporta como uma partícula, e essa energia, então, seria a energia dos fótons. Um fóton de luz vermelha tem uma energia mais baixa do que um fóton de luz verde, tem uma energia mais baixa do que um fóton de luz azul. Além disso, além da luz se dividir em diferentes comprimentos de onda, diferentes fontes podem ter diferentes distribuições de intensidade. Uma fonte ela pode emitir mais luz vermelha, outra fonte ela pode emitir mais luz azul. Isso está relacionado com a quantidade de fótons que ela emite com luz, com energia dos comprimentos de onda vermelhos, ou fótons que ela emite com energia dos comprimentos de onda azul. Na prática, o mesmo corpo emite, um corpo emite energia em todos os comprimentos de onda, dependendo da sua temperatura, e essa distribuição é dada pela distribuição de corpo negro que a gente viu na aula passada. A gente está falando aqui luz vermelha, luz verde, luz azul, mas isso é apenas uma parte do espectro eletromagnético. Existem várias outras regiões, como por exemplo as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama, e na prática a gente tem fontes astrofísicas emitindo radiação em todas essas faixas, essas regiões do espectro eletromagnético. Então a gente tira muita informação disso e dependendo do estudo que a gente faz, a gente tem que olhar numa região específica do espectro eletromagnético. Boa parte do que a gente vai falar está relacionado com luz visível, mas ao longo do curso, quando a gente for falar de estrela, a gente for falar de galáxia, vocês vão ver que muita coisa a gente aprende olhando as outras regiões do espectro eletromagnético. Falando em emissão, né, a gente tem 3 tipos principais de emissão que são definidos pelas leis de Kirchhoff. O primeiro deles é a emissão de corpo negro, que eu acabei de comentar. Todo corpo que tem uma temperatura, ele emite uma distribuição de radiação que a gente chama de distribuição de corpo negro. E é um espectro contínuo, é um espectro que emite em todos os comprimentos de onda, mas com diferentes intensidades, dependendo da temperatura. E é um espectro que varia gradativamente a intensidade. No espectro de corpo negro a gente não tem quebras, a gente não tem lacunas, as linhas escuras são as linhas de absorção.
Essas linhas aparecem quando a gente tem uma fonte quente, que emite como um corpo negro, e essa luz ela atravessa um gás que está mais frio, e dependendo do elemento, aparecem linhas de absorção. Cada elemento causa linhas de absorções em posições e em quantidades distintas. Isso foi o que o Kirchhoff observou em laboratório. E o outro caso que a gente tem é quando esse gás é observado diretamente. Aqui é o que a gente tem quando a gente observa uma fonte quente que está atrás de um gás mais frio. E aqui é o que a gente observa quando a gente olha diretamente para esse gás. Então a gente vê linhas de emissão nas mesmas posições onde surgem as linhas de absorção quando a gente olha a fonte quente atrás desse gás. Na aula de hoje, o próximo assunto é a gente tentar entender de onde vêm essas linhas, por que diferentes elementos formam essas lacunas no espectro, causando essas linhas de emissão ou linhas de absorção. Quando a gente olha o espectro de uma estrela, por exemplo, no caso do Sol, a gente vê várias linhas desse tipo. Então, só ressaltando, que na aula passada a gente viu isso, o Fraunhofer foi o primeiro a observar essas linhas no Sol e catalogar elas. Hoje a gente sabe que essas linhas estão relacionadas aos diferentes elementos químicos que estão presentes na atmosfera do Sol. Na época, ele não sabia disso, ele estava só catalogando as linhas que ele observava. Tá, então vamos tentar entender de onde vem isso, Por que um gás tira fótons de uma fonte de radiação só em determinados comprimentos de onda? E por que esse gás depois ele emite também só nesses determinados comprimentos de onda? Para entender isso, a gente precisa olhar para a estrutura dos átomos, que foi sendo desenvolvida por vários cientistas ao longo de muitos anos. Então, essa noção de átomo, ela vem desde a Grécia Antiga, igual boa parte das coisas na astronomia, Ela foi proposta por Leucipo e Demócrito, e no caso, o átomo, ele é uma partícula indivisível. É a definição, a origem do nome vem disso, e era simplesmente a ideia de que a gente pega um corpo, a gente vai dividindo ele cada vez partes menores, a gente chegaria numa partícula que seria indivisível, e esse então era o conceito do átomo na época. Chegaria a um ponto que a gente não conseguiria mais dividir essa partícula. Esse nome ele não é bom hoje em dia. Hoje a gente sabe que um átomo, na verdade, ele é formado por subpartículas, partículas menores, os prótons, os elétrons e os nêutrons. E esses, os prótons e os nêutrons, são formados por quarks. Então, ele não é indivisível, igual os gregos pensavam. Mas o nome ficou e a gente continua utilizando, apesar de que agora a gente sabe que ele não é uma partícula indivisível. Seguindo esse desenvolvimento, só lá no século XVIII, no final do século XVIII, as pessoas começaram a catalogar os elementos químicos e já existia a ideia de que cada átomo, de cada elemento químico, tinha um átomo diferente. Os átomos dos elementos químicos seriam diferentes, mas como era a estrutura dos átomos, era uma coisa que as pessoas ainda não faziam ideia. E lá em 1808, o Dalton sugeriu que os átomos seriam como esferas. Essa ideia de que os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos entre si. Então, o átomo de oxigênio é igual a um átomo de oxigênio em qualquer outro lugar que ele fosse observado. Mas na prática ele pensava que o átomo era como se fosse uma esfera, uma coisa maciça, neutra e com uma determinada massa. Então esse modelo ele ficou conhecido como modelo bola de bilhar, justamente porque parece uma bola, não tem nenhuma estrutura interna dentro do átomo. Esse modelo ele não é capaz de explicar uma série de experimentos que foram sendo feitos ao longo dos anos. Por exemplo, os raios catódicos, os átomos, foi observado que eles emitiam partículas carregadas, que hoje a gente sabe que são os elétrons. Então, para tentar explicar essa questão das cargas num átomo, a gente sabe que um átomo
é neutro, se ele não está ionizado. E para ser neutro, a soma das cargas positivas tem que ser igual à soma das cargas negativas. Ele não necessariamente não pode ter carga. E justamente para explicar essa questão dos elétrons que eram arrancados dos átomos, o Thomson, em 1904, ele propôs esse modelo, então, que é um pouco mais avançado que o modelo do Dalton. No caso, agora, o átomo ele tem uma estrutura interna, e ele seria uma esfera positiva, e dentro dessa esfera grande positiva estariam incrustados vários elétrons negativos, com uma carga igual, a soma da carga dos elétrons seria igual a essa carga positiva, de forma que o átomo em si seria neutro. Então, esse modelo ficou conhecido como modelo de pudim de ameixas, pudim de passas, enfim, pode ser, acho que o nome mais abrasileirado, um pouco melhor, seria o modelo de brigadeiro. É simplesmente uma massa positiva com vários elétrons incrustados. Só que acontece que esse modelo, apesar de explicar os experimentos que existiam até então, não foi capaz de explicar outros experimentos que foram surgindo. Por exemplo, o experimento de Rutherford. Rutherford ele pegou uma fonte que emitia partículas alfa, um núcleo de átomos de hélio, são 2 prótons e dois nêutrons, e ele pegou essa fonte de partículas alfa e lançou isso em direção ao anteparo de ouro. E ele esperava medir com isso o tamanho dos átomos e ver se existiam lacunas entre eles, a distância que um átomo ficava do outro. Só que uma das coisas que ele observou no experimento dele é que o ângulo de desvio desses átomos, porque os átomos eles são carregados, certo? Então, o núcleo, né, se fosse uma partícula, se fosse uma bola, né, de carga positiva, quando ela passasse perto da outra bola de carga positiva, existiria uma força de repulsão. Claro que tem ali os elétrons, tornando a carga geral neutra, isso complica um pouco. Mas então, sendo a carga geral neutra, ele esperava muito pouco desvio. Ele esperava que alguns átomos atravessassem o espaço vazio e batessem no anteparo, e outros átomos poderiam bater e voltar. Seriam os que sofreriam a força de repulsão. Só que na prática o que ele observou foi que os átomos eram desviados em direções muito grandes. Ao invés de só passar ou só voltar, os átomos eram bastante desviados. E para explicar isso, não dá para explicar com uma carga que é globalmente neutra. Você precisa ter ali uma região em que a carga positiva ou a carga negativa é mais predominante, e justamente quando essa região está passando próxima da região de um outro átomo, que também é positivo, você teria uma força de repulsão significativa que estaria alterando a direção dessa partícula, desse raio alfa. Então, para explicar isso, o Rutherford ele propôs um modelo um pouco mais sofisticado que o modelo do Thomson. Ele continua com a ideia de que existe um núcleo de cargas positivas, mas ao invés de colocar os elétrons incrustados nessa carga positiva, ele coloca os elétrons orbitando em torno dessa carga positiva. Então existe um enorme espaço entre os elétrons e o núcleo. Não é uma coisa que o que o Thomson considerava. Para o Thomson, os elétrons estavam ali grudados nesse núcleo positivo. Já o Rutherford não, ele fala que existe um núcleo pequeno, onde estão as partículas positivas, e os elétrons estão em volta desse núcleo. Só que ele falava que os elétrons estavam orbitando. Imagina um planeta orbitando em torno do Sol, a ideia era mais ou menos a mesma. E justamente a gente tem hoje o nome orbital para definir o estado de um elétron por causa desse modelo proposto pelo Rutherford, como se os elétrons ficassem orbitando ali o núcleo. Hoje a gente sabe que esse modelo ele também está completamente ele é inadequado para explicar o átomo, e na época mesmo já era possível
saber que esse modelo também não era muito adequado, porque ele ia contra o eletromagnetismo. O eletromagnetismo prevê que uma partícula acelerada, uma carga acelerada emite energia. Sempre que você tem uma carga e ela é acelerada, ela emite energia. O problema é que para você manter alguma coisa em órbita, ela precisa estar o tempo todo sendo acelerada para mudar a direção dela. Existe ali pelo menos uma aceleração centrípeta para manter o movimento circular. Então, se os elétrons estivessem girando em torno de um núcleo positivo, eles estariam sendo acelerados, eles são carregados, né, tem carga negativa, e, portanto, eles deveriam estar emitindo energia. E se eles emitem energia, eles iriam cada vez mais se aproximar, eles perderiam a energia da órbita, né, para emitir essa energia, e aí eles cada vez mais se aproximariam do centro desse núcleo de carga positiva e cairiam no núcleo. Com a teoria do eletromagnetismo na época, já era possível prever que o elétron ia espiralar até o núcleo em 10 elevado a menos 12 segundos. Ou seja, esse modelo, apesar de explicar tantos experimentos com os raios catódicos, né, que precisavam da existência de cargas negativas que pudessem ser arrancadas do átomo, que seriam os elétrons, explicava esses experimentos e explicava também o experimento do Rutherford. Então, o modelo conseguia explicar os experimentos, mas ele era incompatível com a teoria do eletromagnetismo. E aí, para tentar explicar essa questão, o Bohr, que foi um estudante, né, do Rutherford, ele fez um postulado para explicar. Ele simplesmente falou que existem níveis fixos de energia e o elétron que está orbitando naquele nível de energia não emite radiação. Então, existe lá a teoria do eletromagnetismo que prevê que cargas aceleradas emitem energia. O que o Bohr fez foi simplesmente postular, falar, existem determinados níveis dentro de um átomo que se o elétron estiver ali, se ele estiver orbitando o átomo naquela distância, naquele raio, ele não emite energia. É uma lei da física, né? Ele postulou isso, que se estiver naquele nível de energia, não emite radiação, e aí o elétron fica ali estável e o átomo pode existir. Esse modelo também, hoje a gente sabe que esse modelo não é adequado também. Os elétrons eles não estão orbitando o átomo. Isso é uma ideia errada que a gente tem. Muita gente ainda passa essa ideia para frente. Os elétrons não são pontinhos orbitando um núcleo que também é um pontinho. Não é igual os planetas orbitam o Sol. A gente sabe hoje que os átomos não têm nada a ver com isso. Só que esse modelo do Bohr, ele já é excelente para explicar as questões das linhas espectrais. Ele já consegue explicar as questões das linhas espectrais, porque o ponto principal aí é que existem níveis de energia nos átomos. Então, cada elétron ocupa um nível de energia. Então, a gente não pode pensar no elétron como sendo uma partícula orbitando o núcleo. Isso não está correto. Mas a gente pode pensar em cada elétron do átomo ocupando um determinado nível de energia. E isso é o que eu vou mostrar agora, é o que explica justamente as linhas espectrais, as linhas de absorção e as linhas de emissão que se formam nos espectros, sempre que a gente tem um gás, principalmente quando a gente aplica na astronomia, as linhas que se formam nos espectros das estrelas. E só para comentar, né, eu estou falando aqui que o modelo do Bohr ele não é adequado, então qual é o modelo atual que a gente tem hoje? O modelo atual simplesmente não considera que o elétron se comporta, assim como a luz, que se comporta como uma onda e uma partícula, o elétron ele também se comporta como onda e partícula. Em determinadas situações, ele se comporta como uma partícula. Mas quando a gente está descrevendo a estrutura de um átomo, a gente precisa tratar o elétron como se ele fosse uma onda, e para isso a gente usa a equação de Schrödinger. É uma equação da mecânica quântica que descreve o estado de uma determinada partícula. E aí, quando a gente aplica essa equação para o elétron dentro do átomo, a gente precisa considerar a energia desse elétron que vem justamente da interação eletromagnética entre a carga negativa do elétron e a carga positiva do núcleo. Quando a gente aplica essa equação, a gente percebe que só existem soluções discretas para essa equação.
Existem níveis de energia nos quais o elétron pode existir. E ele não pode existir em nenhum outro nível diferente desses. E aí a gente interpreta, né, a gente pode, uma forma de interpretar o resultado da equação de Schrödinger é como uma nuvem de probabilidade. Então, o elétron, ao invés dele estar numa posição no átomo, ele é uma nuvem distribuída ao longo desse átomo, ao redor desse núcleo do átomo, e essa nuvem, o formato dessa nuvem, está relacionado com a probabilidade de encontrar o elétron em cada ponto dessa região. E aí, quando a gente calcula os níveis de energia, a gente vê que existem vários formatos, né? Tem um nível mais básico, que tem essa simetria esférica, mas a gente tem níveis mais complexos que começam a formar esses lóbulos. Talvez vocês se lembrem, né, quando a gente estuda isso em química, são aquelas camadas S, P, D e F, né, que é da estrutura dos átomos. Né? A química chegou nisso de uma forma meio mnemônica, né, pela tabela periódica, mas hoje em dia a gente consegue descrever esses níveis de energia usando as equações da mecânica quântica. O que interessa aqui para vocês, né, a parte que precisa ficar bem guardada, é justamente que o elétron ele só pode ocupar determinados estados, ele só pode existir em determinados estados discretos dentro do átomo, e cada um desses estados tem um nível de energia diferente. Então, o elétron que está nesse estado tem mais energia que o elétron que está nesse estado, que tem mais energia que o elétron que está nesse estado. Ele está mais preso no núcleo do átomo, por assim dizer, né? Ele tá com mais energia acumulada ali. Então, existem níveis discretos de energia, de estados que o elétron pode ocupar no átomo, e cada estado que o elétron pode ocupar tem uma energia diferente. E é por isso que eu falei que o modelo do Bohr é bom. Né? O modelo do Bohr ele não é adequado, porque o Bohr considerava que o elétron era uma partícula que estava literalmente dando voltas ali num núcleo. Isso não acontece. O elétron no caso do átomo ali, a gente não pode tratar ele como uma partícula. A gente tem que tratar ele como uma onda, e a gente fala ali só em distribuição de probabilidade, né? Uma nuvem de probabilidade. A gente não fala na posição, não é como se o elétron fosse uma bolinha. Mas os níveis de energia são um conceito bastante certo que a gente pode aplicar e que é suficiente para a gente entender as linhas espectrais. Então, justamente para explicar as linhas espectrais, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o modelo do Bohr. Então, a gente tem o núcleo atômico e aqui estão representados diferentes níveis de energia. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Então, não é para pensar isso aqui como se fossem círculos que os elétrons estão dando volta. Não, é simplesmente uma representação de diferentes níveis de energia. E esses níveis de energia, até hoje, eles recebem o nome de orbital. Está relacionado com a definição lá do Rutherford, que falava que era como se os átomos estivessem orbitando, né, um núcleo. A gente sabe que não é verdade, mas o nome ficou. Então a gente usa o nome orbital para descrever um estado que o elétron ocupa. Tá? Aqui está escrito, né, o elétron girar ao redor do núcleo indefinidamente, mas isso é o modelo proposto pelo Bohr. A gente sabe que hoje não é isso, mas os níveis de energia a gente pode considerar. Então, apenas alguns orbitais são permitidos? Sim, porque apenas alguns níveis de energia discretos são permitidos. E o ponto-chave aqui para a gente entender as linhas de emissão e as linhas de absorção é que esses níveis de energia, para um átomo de hidrogênio, os níveis de energia são sempre os mesmos. Mas quando a gente olha um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, por exemplo, os níveis de energia eles são diferentes. A diferença de energia entre um nível e o outro é diferente de um átomo para o outro. E isso aí é a chave para a gente entender as linhas de absorção e as linhas de emissão. Então, o que acontece? Imagina um elétron que está aqui nesse nível de energia mais
mais baixo, né? A gente considera que esse elétron está mais preso no núcleo. Para a gente tirar ele para um nível de energia que está mais solto, né? Um nível de energia que está mais... porque isso aqui é um pouco complicado de explicar porque esse nível de energia a gente considera que é uma energia negativa, justamente porque o elétron está preso. Mas a questão é, para a gente tirar o elétron dessa parte mais interna e jogar ele para a parte mais externa, a gente precisa fornecer energia para esse elétron. E uma forma de fornecer energia é através de um fóton. Ele pode absorver, o fóton está carregando energia, certo? A gente viu na aula passada que a luz ela se comporta também como uma partícula, então ela seria o fóton carregando um pacote de energia. E essa quantidade de energia que o fóton carrega está relacionado com o comprimento de onda desse fóton. Então, o fóton com determinado comprimento de onda carrega uma determinada quantidade de energia. E aí, o que acontece é que se um fóton interagir com esse elétron e ele tiver exatamente a energia que é necessária para o elétron passar de uma camada para outra, o elétron absorve esse fóton. Então é o que está representado aqui, na verdade. A gente tem um elétron numa camada interna, ele está absorvendo um fóton que tem energia exatamente igual à diferença entre essa camada 2 e essa camada de energia 4, e aí ele salta de uma camada para outra. Ele recebeu essa quantidade de energia e ele passou para uma camada mais externa. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Ele pode estar nessa camada mais externa e emitir um fóton com energia igual à diferença de energia entre essas duas camadas e voltar para a camada mais interna. Essa questão dele ficar saltando, né, de uma camada para outra, a gente chama de salto quântico, justamente porque é uma coisa que é prevista pela mecânica quântica. A energia que é emitida e que é absorvida, ela é definida apenas pela diferença de energia entre o nível inicial, né, de onde ele saiu, e o nível final para onde ele foi. O resto não interessa, né, onde estão os outros níveis aqui, isso não influencia, só influencia o nível inicial e o nível final para o qual ele saltou. E o ponto é justamente esse, porque o elétron ele só pode absorver fótons com determinadas energias. Ele só consegue saltar de um nível para o outro se o fóton tem exatamente a energia, a diferença de energia entre esses dois níveis. E aí o elétron ele pode saltar do nível 2 para o nível 3, do nível 2 para o nível 4, do nível 2 para o nível 5, do nível 1 para o nível 3, do nível 1 para o nível 4. Enfim, todas essas diferenças de energia correspondem a fótons que esse elétron pode absorver ou emitir quando ele passa da camada mais externa para a camada mais interna. Nesse caso é o contrário, né? Ele está indo para uma região mais presa, de energia mais negativa, então ele libera energia. Então, mas essa energia que ele libera é a mesma coisa. Ela tem exatamente a mesma energia dessa diferença, da diferença de energia entre as duas camadas. E aí, isso explica, então, as linhas espectrais, certo? Imagina aqui, então, um átomo de hidrogênio. O fóton, ele tem uma energia que está relacionada com a frequência, né? São os pacotes de energia que o Planck tinha proposto. Então, cada fóton tem uma energia associada, cada comprimento de onda, cada frequência tem uma energia associada. Então, quando um fóton é emitido, né, quando o elétron passa de uma camada mais externa para uma camada mais interna, ele emitiu um fóton com uma energia que é característica, que é essa diferença entre as duas camadas. Essa energia corresponde a um comprimento de onda. Então, quando a gente olhar para um gás de hidrogênio, por exemplo, ele só vai emitir energia nesses comprimentos de onda específicos, quando o fóton passa de uma camada externa para uma camada, nessas diferenças de energia. Então, existem só alguns comprimentos de onda determinados que esse átomo de hidrogênio consegue emitir fótons. E é justamente isso que a gente observa, então. Então, cada linha de emissão que a gente observa é um salto quântico de um nível de energia para um outro nível de energia. Então, a gente observa essas linhas justamente por conta disso.
E isso explica também, não sei se eu coloquei aqui, já pulei para outra parte, deixa eu voltar um pouco. Isso explica tanto a emissão quanto a absorção. As linhas de emissão é isso que eu falei, é um elétron que está numa camada mais externa, voltando para uma camada mais interna e emitindo fótons com comprimento de onda correspondente à diferença de energia entre essas camadas. Quando a gente olha a absorção, é a mesma coisa. A gente tem aqui uma fonte quente que está emitindo luz em todo o espectro contínuo e quando esses fótons, quando são os comprimentos de onda que correspondem à energia, a diferença de energia entre camadas, eles podem ser absorvidos. E é o que está acontecendo. Esses fótons aqui, esse material está roubando, né, os fótons nesses níveis de energia justamente porque está passando elétrons das camadas mais internas para as camadas mais externas. Então eles estão absorvendo, os elétrons estão absorvendo a energia desses comprimentos de onda. E aí depois ele reemite essa energia, mas aí ele pode reemitir em qualquer direção. Então quando a gente olha para a fonte, ele absorveu a energia, né, a luz que está vindo nessa direção, pode ter emitido em qualquer direção. Tanto que a gente vê essas linhas de emissão quando a gente olha só para esse gás. E aí o efeito disso, então, é como se parte dessa energia, né, nesses comprimentos de onda, fosse roubada da energia que a fonte está emitindo. Então a gente observa as linhas de absorção. Então, tanto as linhas de absorção quanto as linhas de emissão, elas são explicadas por esses saltos quânticos dos elétrons dentro dos átomos. E isso também explica por que as linhas de emissão e as linhas de absorção elas estão exatamente na mesma posição, porque correspondem às mesmas diferenças de energia. Uma é a diferença dele saindo de um nível interno para o externo, e outra é a diferença de energia dele indo do nível externo para do nível mais externo para o nível mais interno. A diferença de energia em módulo, né, ela é igual. Só que num caso ele está ganhando energia para sair para uma camada mais externa, no outro caso ele está liberando energia para voltar para uma camada mais interna. Certo. E aí, né, como eu estava falando, ele pode saltar de qualquer camada para qualquer camada. Basta que ele absorva ou emita um fóton com essa diferença de energia. E aí, muito antes da estrutura do átomo ser entendida, vários astrônomos, vários pesquisadores já tinham percebido esses saltos de camadas mais energéticas para camadas menos energéticas. Eles já estavam vendo isso, eles só não sabiam que eles estavam vendo isso. O Balmer, por exemplo, ele conseguiu achar uma equação matemática que descrevia a posição exata de cada uma dessas linhas, que o que a gente chama de série de Balmer, é quando passa de uma camada mais externa para a segunda camada de energia. Então, quando passa da camada 3 para a camada 2, da camada 4 para 2, da camada 5 para a camada 2, sempre que volta para a camada 2, emite um fóton que corresponde a comprimentos de onda do que a gente chama de série de Balmer, porque o Balmer foi quem descreveu esses comprimentos de onda. Mas ele simplesmente observou onde eles estavam e encontrou uma fórmula matemática que prevê a posição desses pontos. E depois, né, com a equação de Schrödinger, com a melhor compreensão, a gente consegue explicar a partir da teoria essa equação matemática que ele desenvolveu de forma empírica. E tem várias séries, né? Isso aqui no caso é só para o átomo de hidrogênio. Quando a gente olhar para outros átomos, são outros níveis de energia. Então, quando a gente fala de série de Balmer, a gente está falando só do átomo de hidrogênio. E essa é uma das mais conhecidas justamente porque fica na região do visível, né? O espectro de luz visível. A série de Lyman já cai no que a gente chama de ultravioleta, e a série de Paschen já cai no que a gente chama de infravermelho. A de Lyman é quando volta para a primeira camada. Então, da camada 2 para 1, da camada 3 para a camada 1, da camada 4 para a camada 1. A série de Paschen é quando volta para a terceira camada. E aí tem outras séries também, que é quando passa
para a quarta camada. Chega um ponto que isso deixa de ser tão relevante, porque a diferença de energia entre os níveis ela vai diminuindo conforme a gente vai se afastando do núcleo. Então, a maior diferença de energia entre a camada 2 e a camada 1, e as energias subsequentes, elas vão sendo, as diferenças de energia vão sendo cada vez menores. O Bohr conseguiu explicar todas essas séries com o modelo dele. Então, apesar de ser um modelo que não está totalmente adequado, né, que ainda considerava que os elétrons eram partículas orbitando um núcleo, ainda assim, só pela questão de ter definido que existem níveis de energia discretos que são possíveis e só esses níveis são possíveis, ele conseguiu explicar todas essas séries que eram observadas. E aí, isso aqui é o que vale para o hidrogênio. Então, essas séries aqui descrevem as energias, né, os fótons que um átomo de hidrogênio consegue emitir. E cada elemento produz seu próprio conjunto de linhas possíveis. Então, o hidrogênio tem essas, o oxigênio tem outras, o carbono tem outras, o hélio tem outras. Cada elemento, então, tem linhas diferentes, porque essas diferenças de energia entre as diferentes camadas variam de elemento para elemento. Então, isso explica as linhas de absorção e de emissão que a gente observa no espectro das estrelas. Então, hoje a gente sabe que essas linhas variam de elemento para elemento e a gente consegue descrever por que essas linhas aparecem. E hoje em dia a gente consegue, só usando a teoria da mecânica quântica, só usando a equação de Schrödinger, a gente consegue prever exatamente a posição dessas linhas e comparar em laboratório com o que a gente observa. Então, é um grande sucesso das teorias de eletromagnetismo e da mecânica quântica. Então, ok, a gente sabe, então, que cada elemento químico, ele cria linhas de emissão e absorção em determinados comprimentos de onda. E aí, o que a gente faz com isso, né? A gente determina as abundâncias químicas das estrelas. Como é que a gente faz isso? É como se a gente usa isso como se cada elemento químico deixasse uma assinatura, uma impressão digital. Então, a gente tem aqui as linhas de mercúrio, tem determinadas posições específicas. As linhas de hidrogênio têm determinadas posições específicas. Aqui a série de Balmer, a série de Lyman, a série de Paschen, enfim. E cada elemento químico, né? E essas linhas, elas são bastante distintas porque, então, as camadas, as energias, as diferenças de energia entre as diferentes camadas que os elétrons podem ocupar são diferentes. E quando a gente olha o espectro de uma estrela, o que a gente vê na prática é um conjunto de linhas de absorção que, na verdade, correspondem aos diferentes elementos químicos. Então, quando a gente observa o espectro de uma estrela, é como se a gente estivesse tentando ali formar um quebra-cabeça. A gente tem uma linha aqui, a gente tem que tentar identificar qual é o elemento químico que produz uma linha de emissão ou uma linha de absorção nesse comprimento de onda. Então, por exemplo, aqui está um exemplo de um espectro, né, mostrando uma estrela que tem hidrogênio, na verdade todas as estrelas têm hidrogênio e hélio em grande abundância, mais de 70% da estrela é hidrogênio, mas enfim, mostrando que tem hidrogênio nessa estrela, que tem hélio nessa estrela, então não está identificada a linha, mas essa aqui é uma linha de hélio. Deixa eu ver. Linhas de cálcio também identificadas nessa estrela. Aqui uma linha de magnésio, se eu não me engano. Sim, uma linha de magnésio. E nem sempre todas as linhas de um elemento químico vão aparecer na estrela. Isso está muito relacionado com a distribuição de energia ali dos fótons na superfície da estrela, com a energia térmica também. Então, nem todas as linhas vão aparecer com iguais profundidades, né, com iguais abundâncias, mas é possível fazer esse trabalho de identificar
para cada linha espectral que a gente observa na estrela, qual é o elemento químico que produz aquela linha. E aí a gente usa isso então para determinar quais elementos químicos estão presentes na superfície de uma estrela. Na prática, não é tão simples igual eu estou falando. Não é só olhar a linha e identificar qual é o elemento. Então agora eu vou falar para vocês a parte complicada de fazer isso. Então, primeiro, né, tem um efeito que a gente chama de alargamento Doppler térmico. O alargamento Doppler está relacionado com o efeito Doppler. Eu falei para vocês, né, acho que em 2 aulas atrás, ou na aula passada, que quando a gente tem uma fonte de radiação eletromagnética se afastando da gente, a luz, né, o comprimento de onda que é emitido por essa fonte é deslocado para o vermelho. Então, se ele emite linhas espectrais, se é um gás, por exemplo, com linhas de emissão, todas as linhas são deslocadas para a luz mais vermelha. Se essa fonte está se aproximando da gente, acontece o contrário. Essas linhas elas são deslocadas para a região mais azul. Só que a questão é que quando a gente olha para um gás quente, né, como por exemplo a superfície de uma estrela, a temperatura é justamente o grau de agitação das moléculas desse gás. É a energia interna dos átomos, né, do que compõem esse gás. Então, quando a gente tem um gás mais quente, a gente tem mais agitação entre os átomos. Então, é como se a gente tivesse átomos se aproximando e átomos se afastando da gente. Então, o efeito disso nas linhas espectrais é quanto mais quente, mais alargadas são as linhas espectrais. Porque existe a posição em repouso da linha, né, que é a posição que a gente mede em laboratório, mas quando a gente olha para um gás que está mais quente, algumas moléculas, alguns átomos, né, vão estar se aproximando da gente, alguns vão estar se afastando, e isso vai então deslocar essa linha tanto para a região mais vermelha quanto para a região mais azul, dependendo ali do átomo que emitiu aquele fóton, se ele está se aproximando ou se ele está se afastando. Então, na prática, o que acontece é um alargamento das linhas espectrais. Uma outra fonte desse alargamento é a própria rotação da estrela, né? Às vezes a estrela está girando, às vezes não, a estrela está girando e um lado da estrela está se afastando, o outro lado está se aproximando, e isso também vai causar aí um alargamento nas linhas espectrais. E aí o que pode acontecer às vezes é uma linha se misturar com a outra, né? Tem um exemplo aqui que essa linha azul, essa linha mais ciana, essa linha verde, estão praticamente se sobrepondo. Acontece várias vezes de uma linha ficar completamente dentro da outra. Isso dificulta bastante a determinação das composições químicas. Outra questão que também dificulta bastante é a temperatura. Como eu falei para vocês na outra aula, as estrelas elas têm um espectro que é parecido com o espectro de um corpo negro. Tem ali as linhas de emissão, as linhas de absorção principalmente, né? Quase não tem linhas de emissão, mas essa temperatura ela também influencia na forma geral do espectro. Então, como eu falei para vocês na outra aula, a gente tem aqui, por exemplo, isso aqui que está representado é a lei de Wien. Quando um corpo é mais quente, o pico de emissão da radiação dele é mais para o azul. E para as estrelas, a gente tem uma grande diferença nas temperaturas que a estrela pode ter. Existem estrelas que a temperatura da superfície é 3.000 Kelvin. Existem estrelas que a temperatura na superfície é 50.000 Kelvin. E a gente observa isso no espectro. Então, aqui nesse caso, né, eles só estão deslocados na vertical para facilitar a gente a diferenciar um do outro. Não quer dizer que esse daqui é mais intenso do que esse que está aqui embaixo. Por isso está escrito brilho relativo aqui. Esses foram deslocados justamente para facilitar a visualização. Mas no caso dessa estrela aqui, que está representada em vermelho, a gente tem um pico de emissão da radiação um comprimento de onda muito maior, comprimento de onda mais vermelho. Isso significa que essa estrela é mais fria. Se a gente olha aqui a lei de Wien. Quando a gente olha uma estrela como essa aqui, por exemplo, o pico
da emissão, a gente não está nem vendo aqui, né? É uma estrela muito mais quente. Justamente por isso, porque o pico da emissão da radiação está muito mais deslocado para os comprimentos de onda azuis. Isso dificulta muito a gente comparar as profundidades das linhas espectrais. Porque, por exemplo, olha essa linha, essa aqui é uma das linhas da série de Balmer, né, uma linha de hidrogênio. Essa aqui também, ó, dá para identificar bem fácil algumas delas. Mas não necessariamente uma linha vai ter menos fluxo por ter menos hidrogênio. Vai ter mais fluxo por ter mais hidrogênio. Talvez o que está influenciando, no caso, é a temperatura. Então, isso precisa ser levado em conta na hora de medir as profundidades dessas linhas para medir as abundâncias dos elementos químicos nas estrelas. Então, o espectro ele tem essas linhas de absorção, né, que são causadas pelas abundâncias dos elementos químicos que estão na superfície da estrela, mas a temperatura também influencia bastante na forma do espectro da estrela. A linha está sempre no mesmo lugar, mas a profundidade dela pode ser tanto um efeito da temperatura quanto um efeito da abundância química do elemento. Então, para medir a profundidade, é preciso levar em conta primeiro esse efeito da temperatura, que é bem conhecido, né? Na prática, a gente pode usar justamente a lei de Wien para achar a temperatura da estrela, né? Só a gente ver qual é a temperatura do pico, qual é o comprimento de onda do pico de emissão, aí a gente calcula a temperatura. Aí a gente pode ajustar aqui um espectro de corpo negro correspondente àquela temperatura e subtrair isso. E aí o que sobra são justamente só as linhas de absorção, quando a gente leva em conta o efeito da temperatura. E aí o que a gente vê, né, eu peguei aqui esse gráfico que na verdade já é um pouco mais avançado, né, a gente usa na pesquisa que a gente faz, mas mostra justamente isso que eu estou falando. Aqui já tirando o efeito da temperatura, o que sobra, essa profundidade que sobra, está então relacionada com a abundância do elemento químico. Isso aqui mostra a abundância de ferro. Por exemplo, a linha que é verde, né, é uma linha que tem menos abundância de ferro. Então, o que está acontecendo aqui? Tem menos ferro, então tem menos átomos de ferro para roubar, né, para os elétrons saltarem de uma camada mais interna para uma camada mais externa, roubando fótons nesse comprimento de onda, então ela fica menos profunda. Então o verde aqui é quando tem menos quantidade de ferro na estrela. Quando tem mais quantidade de ferro, é quando a gente chega nessas linhas mais azuis, elas têm uma profundidade maior, porque aqui tem mais átomos de ferro e então a gente tem mais elétrons pulando de uma camada interna para uma camada externa, roubando energia naquele comprimento de onda. Então, com isso, a gente consegue medir, a gente não só identifica, né, que existe aqui ferro nessa estrela, a gente sabe dizer quantos átomos de ferro, né, qual é a abundância relativa dos átomos de ferro nessa estrela. Então, isso permite a gente determinar as abundâncias químicas das estrelas, não só identificar os elementos, determinar a quantidade, né, a fração da estrela que é composta por aqueles elementos. Mas para isso, como eu falei, é preciso primeiro levar em conta o efeito da temperatura no espectro da estrela, que a temperatura é o que mais varia o espectro. Esse espectro aqui para esse espectro aqui, as abundâncias químicas podem ser exatamente iguais, os espectros vão ser diferentes dessa forma, bastante diferentes, né? Esse aqui com um pico de emissão lá no vermelho, esse aqui com um pico de emissão lá no ultravioleta, por causa da diferença de temperatura. Então, o principal fator que altera o espectro da estrela é a temperatura. O segundo fator são as abundâncias químicas. Mas a gente consegue levar em conta a temperatura porque a gente sabe que a estrela emite de maneira muito semelhante a um corpo negro e a gente pode levar em conta isso para corrigir, né, esse efeito da temperatura e ficar só com o efeito da abundância química e usar então as profundidades da linha para determinar se tem mais ou menos átomos daquele elemento químico correspondente
aquele comprimento de onda, né? O elemento químico que tira a energia naquele comprimento de onda. Certo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Certo. Então a gente viu aí como que o espectro eletromagnético é útil para a gente observar várias propriedades da estrela, como por exemplo sua temperatura e suas abundâncias químicas. Só que nem sempre, né, na maioria das vezes, a gente não tem acesso a tanta informação assim a respeito de uma estrela. Na prática, muitas vezes a gente só tem acesso ao brilho dessa estrela, né? O brilho dessa estrela num filtro de luz vermelha, o brilho dessa estrela num filtro que deixa passar só a luz azul. A gente não tem toda essa informação bonitinha de quantidade de energia em cada comprimento de onda, que é muito custoso observacionalmente estudar isso. E tem muita informação que a gente consegue tirar olhando só para o brilho da estrela. Então o que a gente vai falar agora é desses conceitos de energia que a estrela emite, energia aparente que a gente observa da estrela aqui na Terra, e como que os astrônomos deram um jeito de complicar isso colossalmente e definir uma grandeza que só é usada na astronomia, mas que está tão enraizada, tão utilizada por todo mundo, tudo baseado nisso, que a gente precisa continuar usando essa definição, apesar dela ser uma coisa extremamente confusa. Então é disso que a gente vai falar agora, do conceito de magnitude, é uma medida do brilho das estrelas, é uma forma de escrever o brilho que a gente mede. E ela é confusa, é realmente muito confusa a definição, então aproveita que vocês estão vendo a aula num vídeo para ficar dando pause e tentar voltar para entender, porque é realmente assim, se fosse definido hoje, com certeza seria definido de uma forma completamente diferente, mas é assim porque isso vem lá da Grécia Antiga, de quando a astronomia era feita com observações a olho nu, não tinha instrumento, não tinha telescópio, e aí a gente foi adaptando a forma de escrever a medida que a gente fazia para manter a nomenclatura que era usada antes. E isso hoje é usado em absolutamente tudo na astronomia, então é uma coisa que não dá mais para a gente mudar, mas vocês vão ver que é um conceito que é bastante confuso. Certo. Então, primeira coisa que a gente tem é a lei do inverso do quadrado da distância para o fluxo. Então, imaginem o seguinte. Imagine que a estrela está aqui no meio dessas esferas, emitindo luz. A estrela está emitindo luz em todas as direções, certo? Mas a quantidade de luz que atravessa um elemento de área nessa esfera não corresponde à quantidade de luz que atravessa um elemento de área do mesmo tamanho nessa esfera maior. Por quê? O que acontece? Imagina um cone, né? Imagina uma direção aqui definida por um cone. Eu sei que isso aqui é um quadrado, mas fica mais fácil imaginando um cone. Imagina que a estrela está emitindo nessa direção, certo? A quantidade de energia que está atravessando essa área é igual à quantidade de energia que está atravessando essa área, é igual à quantidade de energia que está atravessando essa área. É a energia que está contida dentro desse cone. Ela está atravessando aqui, depois ela vai atravessar aqui, depois ela vai atravessar aqui. Só que essa mesma quantidade de energia, ela está sendo diluída numa área cada vez maior. Então, quando a gente olha essa esfera pequenininha aqui de raio R, essa energia está distribuída no que está representado aqui como uma unidade de área. Quando a gente olha uma esfera de raio 2R, uma esfera 2 vezes maior, a energia que essa estrela está emitindo, que está cruzando essa área aqui, ela está cruzando uma área que é 4 vezes maior do que a área nessa esfera aqui. É como se ela fosse sendo cada vez mais diluída. Então, a estrela ela está emitindo uma quantidade fixa de energia em todas as direções. Quando a gente olha essa energia atravessando então essa esfera aqui, que é pequena, cada elemento de área nessa esfera tem uma quantidade de energia atravessando esse elemento de área. Se a gente olha uma esfera maior,
É justamente isso, como se a gente diluísse essa energia, essa mesma quantidade de energia, numa área maior. Se a gente considera uma esfera maior ainda, a gente está diluindo ainda mais essa, essa mesma quantidade de energia. Quanto maior for a área, mais diluída é a energia. E o que isso tem a ver com estrelas, né? Isso justamente está relacionado com o fato de que as estrelas têm diferentes distâncias da gente, e aí o brilho que a gente vê da estrela está relacionado com a quantidade que ele está diluído na distância que a gente está. Imagina que essa unidade de área aqui é o coletor de um telescópio, certo? Ele tem um coletor, claro que o tamanho aqui está extremamente exagerado, mas imagina que esse coletor de luz do telescópio, né, o espelho, por exemplo, tem esse tamanho aqui. Então, quando ele estiver nessa distância r, ele está recebendo toda essa energia que está sendo emitida nessa direção. Se a gente estiver nessa distância 2r, um coletor desse mesmo tamanho vai estar recebendo só 1/4 dessa energia, porque a energia está diluída numa área 4 vezes maior. Se esse coletor estiver nessa esfera de raio 4R, ele está recebendo só 1/4 do que ele recebia aqui, que era 1/4 do que ele recebia aqui. Então, ele está recebendo só 1/16 da quantidade de energia que é emitida dentro desse cone, né, que é emitida nessa direção. Então, vocês estão vendo aqui que quanto mais distante a gente coloca o espelho, né, do telescópio, o coletor da luz, quanto mais distante ele estiver da estrela, menos energia da estrela ele está recebendo. Então, essa é a lei do que a gente chama do inverso do quadrado da distância, porque essa quantidade de energia ela diminui com o inverso da distância ao quadrado, justamente porque a área da esfera, né, na qual essa energia vai sendo distribuída, né, conforme ela vai se afastando da estrela, essa área cresce com o raio ao quadrado. Então a energia está sendo dividida por essa área, ela está sendo dividida proporcionalmente ao raio, né, ao raio dessa esfera, a distância dessa estrela ao quadrado. Aqui é basicamente isso que eu falei, mas aqui está definido duas grandezas que são muito importantes. Então a gente tem duas coisas. A gente tem a energia que a gente vê, né, a energia que a gente coleta da estrela, e outra coisa é a energia que essa estrela está emitindo. A luminosidade é a energia que é emitida pela estrela. É uma coisa intrínseca da estrela. O Sol emite uma quantidade de energia. A estrela Sirius emite uma quantidade de energia. A estrela Betelgeuse emite uma quantidade de energia por uma unidade de tempo, né? Porque se a gente fica, por exemplo, se a gente, sei lá, coloca o próprio telescópio, a gente observa uma estrela, a gente está coletando energia dessa estrela. Se a gente ficar coletando energia por 1 segundo, a gente vai ter uma quantidade de energia. Se a gente coletar essa energia por 2 segundos, a gente coleta o dobro de energia. Então, quando a gente fala de energia emitida, a gente fala energia emitida por unidade de tempo. Então, o Sol está lá emitindo energia continuamente, e essa energia por unidade de tempo que ele emite, todos os fótons, né, a soma da energia de todos os fótons que são emitidos no Sol, por exemplo, por segundo, é o que a gente chama de luminosidade do Sol. Então, isso é intrínseco da estrela, não depende da distância da estrela. Então, o Sol tem lá a luminosidade dele, Sirius tem a luminosidade dele. Independente de onde você está observando, essa estrela tem uma quantidade de energia que ela está emitindo. A outra grandeza que a gente tem é o fluxo, né? O brilho está relacionado com o brilho aparente da estrela. É a energia por unidade de tempo, então continua sendo essa energia que está sendo emitida, mas por uma unidade de superfície. Ou seja, para a gente saber, é aquilo que eu estava falando do coletor de um telescópio, certo? Se você está mais longe, você está pegando uma energia que já está mais diluída por uma área maior. Então você está vendo, você está coletando menos energia se você está mais longe. E aí a gente pode definir o fluxo a partir da luminosidade, porque a luminosidade é a energia total que está sendo emitida por unidade de tempo.
O fluxo é essa energia por unidade de tempo, mas por unidade de área. Então a gente pega essa energia total e divide pela área total em que essa energia está distribuída, que é justamente a esfera, né, centrada na estrela com um raio igual à distância que a estrela está da gente. Então se a gente está aqui nessa distância 3R, observando essa estrela que está aqui em L, essa luz da estrela está dividida numa esfera de raio 3R. Então ela está mais diluída. Se a gente está nessa distância 2R, essa luz da estrela está diluída numa esfera de raio só igual a 2R. Então ela está menos diluída. Quanto mais próximo a gente está da estrela, mais próximo de coletar a energia total dela a gente está. Claro que na prática a gente coleta só uma minúscula fração disso, porque a gente está falando, o que a gente coleta está na área do nosso telescópio. E o que está dividido por esferas que têm raios da ordem da distância entre as estrelas. Mas quanto mais distante, mais diluído. Quanto mais distante a gente está, menos energia a gente coleta desse astro. Certo? Então aqui tem um exemplo, né? O Sol, por exemplo, ele tem uma luminosidade de 3,86, aqui é vezes 10 é 26, depois eu vou arrumar, é 10 elevado a 26 watts. Watt é joule por segundo, então ele está emitindo essa quantidade de energia. Isso que ele emite por segundo é 10 trilhões de vezes o consumo de energia mundial anual, se eu não me engano. Então, ok, ele emite essa quantidade de energia no total. Mas a quantidade de energia que chega na Terra por metro quadrado, então imagina ali um coletor, né, um espelho de um telescópio que tem 1 metro quadrado. A quantidade de energia que está chegando ali é só 1.373 watts. É muito menor do que 3,86 vezes 10 elevado a 26. Isso é o total que ele emite, e isso aqui é o que ele emite por metro quadrado. Na Terra, se a gente estiver mais distante, a quantidade de energia que chega em cada metro quadrado é menor ainda. Então, por exemplo, se a gente está numa distância 2 vezes a distância entre a Terra e o Sol, essa energia que antes estava distribuída em 1 metro quadrado, agora está distribuída em 4 metros quadrados. Então, esse é o Sol. No caso de Sirius, ele tem uma luminosidade de 10 elevado a 28 watts. Então, ele tem uma luminosidade muito maior do que a do Sol. Sirius emite mais luz do que o Sol por segundo. Mas a quantidade dessa luz que chega até a Terra é muito menor. Só chega a 0,12 watts por quilômetro quadrado, que não é nem metro quadrado. Isso justamente porque Sirius está muito mais longe da Terra do que o Sol. Então, a luz de Sirius que está chegando até a Terra está diluída numa área muitas vezes maior. Certo. Então, já que a gente está falando de distância, né, de brilho aparente e brilho intrínseco, brilho absoluto, é um bom momento para a gente falar como que a gente determina a distância até as estrelas. Então, isso aqui não tem a ver com fluxo, com luminosidade, com propriedade da luz, mas eu acho que é um bom momento para a gente falar desse assunto, justamente porque agora a gente precisa usar a distância até as estrelas. Então, para medir a distância, existem várias técnicas para medir a distância até as estrelas. Uma das mais usadas, né, uma das mais aplicadas, é o método que a gente chama de método da paralaxe. Isso numa aula online é meio complicado de explicar o conceito, mas é fácil de entender. Imagina que você tem um objeto na sua frente e você olha ele, estou aqui com uma caneta, e você olha ela com um olho, depois você olha ela com outro olho. E aí você olha lá no fundo o que está atrás desse objeto que você está vendo. Você vai ter a impressão de que variou a posição desse objeto.
O que você via atrás dele é diferente quando você olha com o olho esquerdo, quando você olha com o olho direito. Isso é o que a gente chama de paralaxe. Essa diferença de perspectiva, ela é causada porque a gente está olhando de uma direção, depois a gente está olhando de outra direção. E quanto mais longe, quanto mais perto está esse objeto, maior é esse efeito. A mesma coisa acontece quando a gente olha para as estrelas em diferentes épocas do ano. Então imagina que a gente está aqui, a gente está na Terra, observando uma estrela que está próxima. E aí a gente compara a posição dessa estrela com as estrelas que estão mais distantes. Então imagina que a gente observa aqui, a gente está na Terra, observando essa estrela com relação a essas estrelas de fundo. Então a gente teria, isso aqui é o que a gente estaria vendo no céu, a gente estaria vendo essa estrela nessa posição aqui. Aí a gente espera 6 meses, a Terra ela vai se deslocar com relação à posição, né, dessas estrelas por causa da translação. Então ela está dando a volta aqui em torno do Sol. E aí a gente observa essa estrela de novo. Só que agora é a mesma questão da gente pegar a caneta e olhar com o olho direito e depois olhar com o olho esquerdo. A gente está variando a posição de onde a gente está olhando essa estrela. Então, antes a gente estava olhando daqui, agora a gente está olhando daqui. A posição dessa estrela com relação às estrelas de fundo varia justamente por causa dessa variação na posição de onde a gente está olhando. E quanto mais perto essa estrela tiver, maior vai ser esse efeito que a gente vai observar. E a gente pode ver isso justamente olhando a posição dessa estrela na esfera celeste, né, comparando com as estrelas mais distantes de fundo. Então é como se essa estrela tivesse deslocado daqui para cá num período de 6 meses. E quando a Terra voltar para cá, essa estrela volta para lá. Então ela fica fazendo um movimento repetitivo aqui, né, cíclico, por causa dessa variação, né, da direção que a gente está olhando ao longo do ano. Na prática não é tão simples assim, porque as estrelas elas também têm um movimento próprio, elas estão se movendo em relação ao centro da galáxia, então elas vão deslocando a posição delas. Então o que vai acontecendo é que as estrelas vão fazendo um movimento mais ou menos assim, mas esse elemento aqui, né, essa componente do movimento, está relacionado justamente com essa questão de olhar a estrela em diferentes direções, e a gente consegue medir isso. E essa medida, né, ela é feita em termos desse ângulo aqui, que a gente chama de paralaxe. E esse ângulo está relacionado, então, com a distância dessa estrela e com a distância entre a Terra e o Sol. É basicamente a tangente. Esse ângulo é a tangente da distância entre a Terra e o Sol sobre a distância até essa estrela. A distância entre a Terra e o Sol a gente chama de uma unidade astronômica. Hoje a gente sabe exatamente em quilômetros quanto corresponde a uma unidade astronômica. A gente não precisa saber isso para aplicar esse método. Vou mostrar para vocês que a gente define uma grandeza em função da unidade astronômica. Só se a gente quiser converter essa grandeza para metros, para quilômetros, que a gente precisa saber qual é o tamanho da unidade astronômica. Então, essa unidade de distância que a gente usa é o que a gente chama de parsec. Então, parsec corresponde ao seguinte: se a paralaxe for de 1 segundo de arco, então a distância é de 1 parsec. Acho que eu não comentei, deixa eu voltar aqui, que a gente pode aproximar essa tangente como sendo igual ao ângulo. Isso é uma aproximação que a gente pode fazer quando os ângulos são muito pequenos, que é sempre o caso nos cálculos de paralaxe. Mesmo a estrela mais próxima tem uma paralaxe muito pequena, a gente mede ela em segundos de arco, né? É um ângulo que a gente não mede em graus, a gente não mede em minutos de grau, é sempre em segundos de arco. Então essa aproximação aqui é válida. Então a equação fica basicamente a distância, né, a gente passa isso aqui para cá, a distância é igual a uma unidade astronômica sobre a paralaxe. E aí quando a paralaxe é de 1 segundo de arco, que na verdade isso é uma definição teórica, nenhuma estrela está tão próxima assim do Sol, mas se a paralaxe é de 1 segundo de arco, a gente considera que a distância é de 1 parsec. Então a equação fica essa aqui, ó. Distância em parsec é igual a 1
unidade astronômica, está omitido aqui, mas a gente precisa considerar isso se a gente for passar para quilômetros, por exemplo. A distância em parsec é igual a uma unidade astronômica sobre a paralaxe medida em segundos de arco. Então, se a paralaxe é 1 segundo de arco, dá 1 sobre 1, distância é 1 parsec. Se a paralaxe é 2 segundos de arco, a gente tem 1 sobre 2, meio parsec. Na prática, as estrelas têm menos de 1 segundo de arco de distância. Então, elas estão todas mais longe do que 1 parsec. Como eu falei, né, se a gente sabe exatamente a unidade astronômica, a gente consegue transformar essa distância de parsec para quilômetro. É só a gente fazer a conversão. A gente coloca aqui, ao invés de colocar unidade astronômica, a gente coloca correspondente em metros ou em quilômetros, e aí a gente consegue calcular a correspondência do parsec para metros e quilômetros. A gente consegue também transformar isso na velocidade da luz, porque a gente sabe qual transformar isso em anos-luz, porque a gente sabe qual é a velocidade da luz em metros por segundo ou em quilômetros por segundo. Então, quando a gente faz essa conversão, a gente chega aqui, 1 parsec é igual a 3,26 anos-luz. Eu falei para vocês, geralmente, ano-luz ele é usado só para material de divulgação científica. Justamente porque quando a gente mede as coisas, a gente mede em parsecs. Tá. Aí parsec vem de parallax second, é justamente pegar as duas palavras que estão na definição do que é o parsec e pegar o início das palavras, por isso que ele tem esse nome. E aí aqui alguns exemplos, né? A estrela mais próxima do Sol é essa daqui, que tem menos de 1 segundo de arco de paralaxe, então ela está na distância maior do que 1 parsec já, a mais próxima. Sirius está a 2,63 parsecs, então é uma estrela que a gente considera próxima também. A gente olha no Cruzeiro do Sul, uma das estrelas está a 100 parsec, a outra estrela já está a 345 parsec. E quando a gente fala de outras galáxias, por exemplo, a galáxia de Andrômeda já está a milhões de parsec de distância da gente. Mas a gente só consegue determinar a paralaxe das estrelas que estão mais próximas. Tá, ok. Então, isso aqui foi só para falar para vocês que a gente consegue determinar a distância para as estrelas e a gente determina usando esse método da paralaxe. Agora a gente vai linkar isso com o que a gente estava falando de fluxo e quantidade de energia emitida, quantidade de energia intrínseca da estrela. Então a gente vai falar agora do conceito de magnitude. Então, ok, falei para vocês que existe o fluxo, que é a quantidade de energia que a estrela emite por unidade de área por unidade de tempo. Só que a gente não mede as coisas em fluxo. Por quê? Porque quando começaram a catalogar estrelas lá na Grécia Antiga, né, foi o Hiparco que fez um dos primeiros catálogos das estrelas, ele nem sabia o que era fluxo. Né? Ele não tinha um instrumento para medir a quantidade de energia que a estrela estava emitindo. Mas ele conseguia fazer o que a gente faz, né? Se você for lá fora e olhar o céu, estiver de noite, né? Você vai ver as estrelas com diferentes brilhos. É bem fácil ver que tem estrelas que são muito mais brilhantes do que as outras. E aí o Hiparco, ele começou a catalogar as estrelas como as mais brilhantes são estrelas de primeira magnitude, aí as que eram menos brilhantes ele chamou de segunda magnitude, terceira magnitude, quarta magnitude, até sexta magnitude, que é o que ele conseguia ver a olho nu. Então, basicamente, ele dividiu as estrelas em 6 categorias de brilho e começou a catalogar. Tal estrela faz parte do grupo das mais brilhantes, tal estrela das menos brilhantes, e foi dividindo isso de maneira completamente, como é que se diz, pessoal, né? Se um outro astrônomo fosse catalogar, ele ia olhar e falar, não, aquela estrela ali eu acho que está no grupo de terceira magnitude, está no grupo de quarta magnitude. Era uma coisa realmente bem, bem pessoal. Os astrônomos eles usavam a experiência para catalogar, né? Comparando, tal estrela é mais brilhante, a outra estrela ali tem um brilho parecido, essa aqui eu boto
no segundo grupo. Então aquela ali eu vou botar no segundo grupo também. E aí eles foram catalogando estrelas nessas categorias de magnitude. E essa escala ela é invertida. Então, quando a gente fala estrela de primeira magnitude, são as estrelas mais brilhantes. Estrela de segunda magnitude é menos brilhante que as estrelas de primeira magnitude. Aí dá para ver isso nessa figura que eu coloquei aqui, que tem também agora, né, hoje em dia a gente tem uma definição matemática para isso. Então, tem estrelas que têm magnitude zero, né? Tem estrelas que têm magnitude negativa. Tem o Sol, que tem magnitude menos 20 e tantos, os planetas todos têm magnitude negativa, porque a gente hoje tem uma definição formal que eu vou mostrar para vocês. Nesse caso a gente vai precisar mostrar as contas, né? Do ponto de vista matemático, porque é uma definição matemática. Mas é só para mostrar que existem estrelas mais brilhantes, existem estrelas menos brilhantes, e ao invés da gente falar em termos de fluxo, né, da quantidade de fluxo que essa estrela emite, a gente fala em termos de magnitude, porque esse é um conceito que vem desde lá do início da astronomia. Então isso está muito enraizado, é impossível mudar hoje em dia. Então a gente vai falar bastante de diferentes tipos de estrela e tal, e vai aparecer bastante o conceito de magnitude, porque ele realmente hoje em dia ele é muito importante. Então, ao invés de a gente falar de fluxo, né, de quantidade de energia que a estrela emite por unidade de tempo, por unidade de área, a gente fala em magnitude, porque vem dessa classificação que foi feita desde lá de trás. E aí, lá no século XIX, né, que aí a gente já tinha placas fotográficas para medir a quantidade de luz que estava sendo coletada, né, de cada estrela. Aí fizeram uma definição formal da magnitude. Eles perceberam que entre uma estrela de primeira magnitude e uma estrela de sexta magnitude existe uma diferença de brilho de 100 vezes. Isso vale para qualquer magnitude, porque o Hiparco parou em magnitude 6 porque era o que ele via a olho nu. Mas quando a gente olha num binóculo, quando a gente olha num telescópio, a gente consegue ver muito mais estrelas. A gente vê estrelas que são mais fracas que a gente não vê a olho nu. Aí seria magnitude 7, magnitude 8, magnitude 9. A gente consegue observar hoje até estrelas que têm magnitude 30. E qualquer diferença de 5 magnitudes corresponde a uma diferença de 100 vezes o brilho. Por que essa é a sensibilidade do olho? Porque quando o Hiparco definiu o que era uma estrela de sexta magnitude e o que era uma estrela de primeira magnitude, essa diferença de 5 magnitudes que o olho dele estava enxergando corresponde a uma diferença de 100 vezes o fluxo que é medido. Porque o nosso olho tem uma escala que funciona desse jeito. Ela parece que ela é 6 vezes mais brilhante para o olho, mas na prática ela é 100 vezes mais brilhante. Nosso olho ele funciona com uma escala que a gente chama de escala logarítmica. E aí o que o Pogson fez em 1856 foi definir de maneira formal a magnitude a partir do fluxo, de forma que correspondesse à classificação que o Hiparco fez lá atrás na Grécia Antiga. Então, essa classificação que foi feita justamente, né, ela é uma classificação formal a partir do fluxo, mas ela é feita da forma que é para manter a compatibilidade com os catálogos antigos. Hoje em dia são catálogos muito antigos, a gente não usa o catálogo de Hiparcos, a gente tem um catálogo novo, né, que a gente nomeou em homenagem ao Hiparco, a gente usa bastante, mas o catálogo que o Hiparcos fez lá na Grécia Antiga a gente não usa mais. Só que nessa época que foi feita a escala de magnitude, não dava para descartar todos os catálogos que foram feitos até ali e trabalhar com uma coisa nova dali para frente. Então eles definiram um conceito que fosse formal, mas que ainda permitisse comparar com os catálogos antigos, que na época não eram tão antigos assim. Então a definição ficou essa coisa aqui. Então essa aqui é a definição de magnitude. A magnitude ela é igual a menos 2,5 logaritmo do fluxo mais uma constante. Esse menos 2,5 é o que o menos garante, faz com que a escala seja invertida. Uma estrela de magnitude 1 é mais brilhante que uma estrela de magnitude 2. Essa escala é ao contrário. Então esse menos está aqui por causa disso.
Esse 2,5 e o log estão aqui para garantir que vai satisfazer essa relação que ele percebeu, que uma diferença de 5 magnitudes corresponde a uma diferença de 100 vezes o brilho. Então tem que ser uma escala logarítmica, porque a sensibilidade do olho que deu origem a essa escala é logarítmica, e esse 2,5 faz essa diferença de 5 magnitudes corresponder a uma diferença de 100 vezes o brilho. E existe também uma constante que a gente soma aqui, porque sim, porque a gente precisa botar todas as magnitudes numa mesma escala, né? Na prática a gente precisa usar uma referência quando a gente mede o fluxo de uma estrela, e é justamente para isso que serve essa constante, para calibrar, colocar todas as magnitudes numa mesma escala. Por muito tempo a gente usou a estrela Vega como a constante. Então, Vega era definido como tendo magnitude igual a zero, e a magnitude de uma estrela era definida usando o fato de que a magnitude de Vega tinha que ser igual a zero. Então, essa constante aqui era igual à magnitude de Vega. Quando a gente olha... e só para constar, né, se vocês não lembram o que é logaritmo, está aqui a definição de logaritmo e está aqui uma propriedade que a gente precisa usar aqui embaixo. Então, logaritmo é justamente isso aqui. Log na base A de uma grandeza B igual a x corresponde a A elevado a x igual a B. É a operação inversa, né? Quando a gente faz A elevado a x, a gente tem B. Então, quando a gente tira o logaritmo de B na base A, a gente tem x. Então, logaritmo é a operação inversa da potência. E aí, quando a gente compara dois astros, né, a gente consegue ver bem essa relação entre os fluxos e as diferenças de magnitude. Então, imagina que a gente tem um astro 1 e um astro 2, a gente tem que comparar o fluxo, a relação de fluxo entre os dois. Então, a gente faz a magnitude do astro 1 menos a magnitude do astro 2. Aí vai ficar menos 2,5 log do fluxo do astro 1 mais uma constante, menos 2,5 log do fluxo do astro 2 mais a mesma constante. Menos, né? Porque tem um menos. Essa constante vai cortar, vai ficar só o fluxo, e a gente usa essa propriedade do logaritmo, que é a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto. No caso, a subtração vai ser o logaritmo da divisão. E aí a gente tem essa equação aqui. Então, quando a gente quer comparar a magnitude de dois astros e ver o que isso tem a ver com o fluxo, né, como que isso traduz uma diferença de fluxo, de energia por unidade de tempo por unidade de área, a gente usa essa equação aqui. Então, tem aqui dois exemplos, né? A diferença do fluxo entre uma estrela de magnitude 6 e uma estrela de magnitude 1. Então, é só substituir aqui 6 menos 1, 5, é igual a menos 2,5 log do fluxo da estrela 1 sobre o fluxo da estrela 2. A gente passa o menos 2,5 para cá, log do fluxo da estrela 1 sobre o fluxo da estrela 2 é igual a menos 2. A gente faz aqui, a gente aplica a operação inversa, né? Tá omitido aqui, mas sempre que eu estou omitindo a base 10, né? O logaritmo da magnitude ele é definido sempre com base 10. Então, a gente tem aqui 10 elevado a menos 2 é igual à razão dos fluxos. Então, tá aqui. Ou seja, a gente passa o F2 para lá, o fluxo da estrela 1 é igual ao fluxo da estrela 2 sobre 100. Então, se a estrela 1 tem magnitude 6 e a estrela 2 tem magnitude 1, essa diferença de 5 magnitudes corresponde a uma diferença de 100 vezes no fluxo, 100 vezes na quantidade de energia que a gente observa dessa estrela, energia aparente que chega até a Terra. Então, uma estrela de magnitude... é o que justamente está escrito aqui, que ficou escondido. Uma estrela de magnitude 6 é 100 vezes menos brilhante que uma estrela de magnitude 1. Isso não é uma coincidência, né? Esse menos 2,5 aqui da definição de magnitude foi escolhido para isso aqui ser verdade. Aqui é um outro exemplo, né? A diferença de uma magnitude 0 para uma magnitude 1 dá uma diferença de mais ou menos 2,5 vezes.
Isso que vale para qualquer diferença de uma magnitude. Se for uma estrela de magnitude 2 e uma estrela de magnitude 3, vai dar 2,5 vezes o fluxo. Se for magnitude 5, magnitude 6, sempre que a diferença for 1, dá essa diferença de brilho aparente. Então, por que a gente não usa o fluxo? Por que a gente não mede o fluxo da estrela e fala, tal estrela é 2,5 vezes mais brilhante que a outra estrela? Porque isso ia ser fácil demais e o astrônomo quis complicar as coisas para manter os catálogos antigos. Então, ao invés de falar tal estrela é 2,5 vezes mais brilhante que a outra estrela, a gente fala tal estrela tem uma magnitude a menos do que a outra estrela. Por que a gente usa essa definição? E todo astrônomo está muito acostumado com isso. Eu, quando eu fui aluno, eu odiava essa definição. Hoje em dia eu já trato ela como uma coisa normal e eu estou me odiando um pouco por tratar isso como uma coisa normal, porque é realmente complicar uma coisa à toa, só para complicar. Mas a gente usa tanto isso na astronomia, a gente está tão acostumado com isso, que pra gente faz parte. Ok, é uma definição. Mas realmente chatinho de entender, mas é importante porque tudo na astronomia hoje em dia é feito baseado em magnitude. A gente não faz as medidas em fluxo, a gente mede as coisas em magnitude. E aqui só para dar alguns exemplos de magnitude para vocês. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem que terminar. Então o Sol ele está muito perto, né? Quanto mais perto, mais negativa é a magnitude. Se a gente olhar aqui na definição dá para ver isso, né? O fluxo vai ser maior, só que é uma coisa negativa aqui, tem esse sinal de menos. Então quanto mais perto o astro, nem sempre, né? Porque tem o brilho intrínseco também, mas em geral, se o astro está mais perto, a gente recebe mais luz dele. Então quanto mais perto, maior vai ser o fluxo, menor vai ser a magnitude. Então o Sol, a Lua, os planetas que a gente vê a olho nu no Sistema Solar têm magnitude negativa, eles são muito brilhantes, a escala é invertida, né? A gente tem aqui o fluxo aumentando nessa direção, magnitude aumentando nessa direção. Plutão não, Plutão já tem uma magnitude de 15, o que a gente vê a olho nu é até 6, mais ou menos, 5, 6. Então a gente não consegue ver Plutão a olho nu. Vega tem magnitude 0, porque, como eu falei para vocês, foi usado como a definição da escala, né? Essa constante aqui ela foi escolhida para que a magnitude de Vega fosse 0, mas ela não é a estrela mais brilhante. Sirius, por exemplo, tem uma magnitude negativa, é mais brilhante do que Vega. Tem aqui alguns outros exemplos, né? Um telescópio de 1 metro observa mais ou menos magnitude 18, isso depende do tempo que você deixa lá o telescópio coletando luz. Eu, por exemplo, trabalho com um telescópio de 80 centímetros, que a gente deixa coletando luz por 10 minutos, 15 minutos, e a gente consegue chegar em magnitude 20. Então isso depende não é só do tamanho do telescópio, do tempo também, mas chega um ponto que fica proibitivo aumentar a quantidade de tempo, então o limite é por volta aí de 18. Já o telescópio Keck, né, que é um dos maiores telescópios do mundo, consegue observar até magnitude 30. Então, para vocês terem uma ideia, né, cada diferença de 5 magnitudes é uma diferença de 100 vezes o brilho. Essa estrela aqui é 100 elevado a 5 vezes, 100 elevado a 6 vezes menos brilhante do que Vega, só para ter uma noção do quanto a gente consegue observar. E aí, ok, a gente definiu a magnitude, mas a magnitude depende do fluxo, que depende da distância. Ele depende tanto do brilho intrínseco da estrela quanto da distância. Então, quando a gente compara aqui a magnitude do Sol com Sirius, isso não me fala a respeito da natureza do Sol e da natureza de Sirius, porque tem a distância ali no meio. Então, eu não consigo saber qual das duas estrelas emite mais energia intrinsecamente. Porque Sirius pode estar emitindo mais energia que o Sol e simplesmente está mais longe. Por isso que a gente vê menos energia dele, vê ele com uma magnitude maior do que a magnitude do Sol. Essa escala é sempre invertida, é confuso de entender mesmo. Mas
existe uma forma da gente incluir a distância na definição da magnitude e chegar no que a gente chama de magnitude absoluta. É uma magnitude que a gente consegue comparar entre duas estrelas e que depende só do brilho intrínseco da estrela. Então aí a gente começa a falar da propriedade da estrela em si, e é aqui que é importante a gente considerar a distância que a gente calcula lá com o método da paralaxe. Então a gente tem aqui, voltando alguns slides atrás, né, a relação entre o fluxo e a luminosidade e a distância. Né, o fluxo é a energia total por unidade de tempo, que é a luminosidade, distribuído na área total, né, numa esfera que corresponde ao tamanho uma esfera de tamanho igual à distância, com raio igual à distância que a estrela está da gente. Então essa aqui é a distância da estrela, esse R2, e esse L é o brilho intrínseco da estrela. Quando a gente substitui isso na definição de magnitude, a gente pode rearranjar os termos dessa forma aqui. Então aqui eu estou usando algumas propriedades de logaritmo para rearranjar isso. Daqui para cá eu só rearranjei os termos. Tem uma propriedade que fala que se é elevado a alguma coisa, você pode passar isso multiplicando. Então esse 2 aqui, na verdade é um R elevado a menos 2. Passou multiplicando menos 2,5, apareceu esse 5 aqui. Então só rearranjei os termos. E isso aqui é a magnitude. É uma outra forma de escrever a definição de magnitude. Ao invés de escrever em função do fluxo, a gente está escrevendo explicitamente em função do brilho aparente e da distância. Depende das duas coisas. Só que a gente define a magnitude absoluta, né, para a gente poder comparar a questão de ser só o brilho, a gente coloca todas as estrelas como se elas estivessem numa mesma distância. E para facilitar a conta, a gente coloca essa distância como sendo 10 parsecs. Então, a magnitude absoluta é a magnitude que a estrela teria se estivesse a uma distância de 10 parsecs. Então, ela não depende da distância real da estrela. Aí a gente pega e simplesmente substitui aqui para definir a magnitude absoluta. Pega essa equação da magnitude, mas ao invés de colocar a distância real da estrela, a gente coloca 10 parsecs. E aí esse log aqui fica log de 10 na base 10, isso é igual a 1, fica simplesmente essa equação aqui. E aí a gente faz o que a gente chama de módulo de distância. A gente pega a magnitude real da estrela menos essa magnitude absoluta que a gente definiu. Um monte de termo vai embora na hora que a gente faz essa subtração, né? Esse termo que depende da luminosidade, a gente corta, essa constante vai ser a mesma, a gente corta e a gente chega nessa relação aqui. E essa relação, né, que a gente chama de módulo de distância, ela permite a gente comparar brilhos intrínsecos das estrelas. Por quê? Porque a magnitude aparente a gente consegue medir, é isso que a gente mede quando a gente coleta a luz da estrela no telescópio. A distância a gente consegue medir também, por exemplo, eu falei para vocês do método da paralaxe, tem outros métodos, mas o principal é o da paralaxe. Então a gente mede essas duas coisas. E aí, com essas duas medidas, a gente chega nessa grandeza que não depende da distância real da estrela, depende só do brilho intrínseco dela. E isso aqui a gente pode usar para comparar os brilhos intrínsecos. Então, fazendo isso para o Sol e para Sirius, o Sol tem uma magnitude aparente de menos 26,75. Mas quando a gente calcula a magnitude absoluta dele, ele tem uma magnitude absoluta de 4,83. Ou seja, se o Sol estivesse a uma distância de 10 parsecs, a magnitude que a gente observaria para ele é 4,83. Sirius tem uma magnitude de menos 1,46. Só que ele está numa distância de 2,64, a gente sabe disso. A gente simplesmente substitui isso que a gente mede aqui para a magnitude aparente, a distância que a gente mede aqui, e calcula a magnitude absoluta, que dá 1,43. Então, ele tem uma magnitude absoluta menor do que a do Sol. Ou seja, ele é mais brilhante do que o Sol, ele é intrinsecamente mais brilhante do que o Sol. Se quiser saber o quanto, é só fazer a mesma coisa que a gente fez para a diferença de magnitude aqui, só que usando a definição da magnitude absoluta. Então a gente faz a magnitude absoluta do Sol menos a magnitude absoluta de Sirius, rearranja aqui os termos, né? A diferença vai ser dada
pela diferença das magnitudes absolutas que estão aqui. E aí a gente rearranja esses termos e a gente chega que a luminosidade de Sirius, ou seja, a energia que Sirius emite por unidade de tempo, é 25 vezes maior do que a energia que o Sol emite. Então, Sirius emite muito mais energia por segundo do que o Sol, a gente só vê ele muito mais fraco do que o Sol, porque ele está muito mais longe. Mas esse conceito aqui de magnitude absoluta, com o fato da gente conseguir determinar a distância das estrelas, já mostra pra gente que a gente consegue comparar grandezas intrínsecas das estrelas. Isso é muito importante para a gente ver que as estrelas são diferentes entre si. Por exemplo, Sirius é muito mais brilhante do que o Sol. Então, nas próximas aulas, quando a gente for falar de estrelas, a gente vai falar bastante de propriedades entre elas, de diferenças entre elas. Parte vem, por exemplo, desse tipo de informação que a gente tira só de conhecer o brilho aparente e a distância que a estrela está. A gente consegue saber que uma estrela é muito mais brilhante do que outra. Então, isso aqui é uma medida do brilho intrínseco, da quantidade de energia que a estrela emite. A gente viu lá no início da aula que com a lei de Wien, né, que a gente viu na aula passada também, só com o pico da distribuição de radiação, a gente consegue determinar a temperatura da estrela. Com as linhas espectrais, a gente consegue determinar as abundâncias químicas. Então, tudo isso é formas de medir propriedades da estrela com base simplesmente na quantidade de luz que a gente recebe dela. Então, só para terminar o assunto da aula de hoje, né, na prática a gente não mede toda a energia que a estrela está emitindo. Por quê? Porque a estrela ela emite energia em todo o espectro das ondas eletromagnéticas. Então ela pode emitir energia em rádio, em micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, em todos os comprimentos de onda existem fótons sendo emitidos da estrela. Só que para a gente medir a emissão em rádio, a gente precisa de um tipo de instrumento. Para a gente medir a emissão na luz visível, a gente precisa de um outro tipo de instrumento. Aí aqui já é um telescópio com espelho, coisa mais comum, né? Aqui é uma antena de rádio gigantesca que é do tamanho de uma montanha. E se a gente for medir raio-x, por exemplo, é um instrumento ainda mais diferente, aí está relacionado com o fato dos fótons serem muito energéticos. Então, para chegar no detector, tem que ser um instrumento que ele vai sofrendo vários desvios aqui, perdendo energia, para poder ser coletado. Então, são instrumentos diferentes para medir diferentes regiões do espectro. Então, quando a gente estuda uma estrela, a gente não mede todo o espectro eletromagnético dela, a gente não mede toda a energia que a estrela está emitindo. Essa energia, a magnitude que seria correspondente a toda a energia que é emitida, a gente chama de magnitude bolométrica. Só que ela não é medida, ela é estimada. A gente observa a energia numa região do espectro, por exemplo, na região visível, usa um modelo, como por exemplo o modelo de corpo negro, para prever a quantidade que é emitida nas outras regiões do espectro, e isso corresponderia então ao que a gente chama de magnitude bolométrica. Só que na prática a gente trabalha com magnitudes em posições específicas do espectro. Isso já é o suficiente para a gente tirar bastante informação. Então, como funciona isso, né? Deixa eu tentar explicar isso de forma rápida, só para a gente poder encerrar. Funciona assim. Acho que é mais fácil olhar na figura de baixo aqui. A gente tem o espectro da estrela. Isso aqui é a intensidade da luz em diferentes comprimentos de onda. É o que a gente viu na última aula. Então, essa estrela aqui, por exemplo, a estrela Vega, ela tem uma grande emissão aqui nos comprimentos de onda. Aqui é o azul, né, mais azuis, isso aqui já é ultravioleta. Então, ela tem uma grande emissão de luz na região do ultravioleta do espectro. Na prática, a gente não observa o espectro. O que a gente observa é a quantidade total de luz, né, de energia que a estrela emitiu em um intervalo de comprimentos de onda. E esse intervalo está representado aqui, cada curva dessa aqui corresponde a um filtro.
um filtro mesmo, por exemplo, um filtro de luz azul, um filtro de luz vermelha, um filtro de luz verde. Esse filtro aqui, por exemplo, o filtro U, né, que a gente esse aqui é um U maiúsculo, esse aqui é um U minúsculo, porque existem vários filtros diferentes que são definidos. Esse filtro aqui, ele deixa passar só a luz que está dentro dessa curva aqui que ele está definindo. Então aqui ele deixa passar bastante luz, aqui ele deixa passar menos luz, aqui ele não deixa passar luz nenhuma. Então quando a gente observa o espectro de Vega, por exemplo, usando esse filtro, a gente está pegando toda essa parte do espectro aqui e está contando a energia que está dentro dessa parte do espectro. Então, ao invés de ter toda essa distribuição de energia, a gente tem um número. A gente sabe a quantidade de energia que foi emitida dentro da região desse filtro aqui. E aí a gente pode fazer isso para o Sol, por exemplo. Se a gente medir no caso do Sol, não tem muita diferença. Mas se a gente olha essa outra estrela aqui, que é uma estrela bastante fria, a gente já vê que a quantidade de energia que ela emite nesse filtro é bem pequena. Então existe uma diferença considerável. Na prática, então, é isso que a gente faz. Ao invés de medir todo o espectro, a gente mede todo o espectro, porque para alguns estudos isso é importante, mas na maioria das vezes o que a gente faz é usar esses filtros e medir simplesmente a quantidade de energia que está dentro desse filtro, a quantidade de energia que está dentro desse filtro, a quantidade dentro desse, enfim, assim por diante. E existem vários filtros diferentes que são usados. Cada filtro desse a gente chama de uma banda fotométrica, né? A gente tem a quantidade de luz dentro dessa banda, né? É como se a gente transformasse toda essa informação aqui em um número só, em uma magnitude só. E, só para dar alguns exemplos, né? Esse aqui é o sistema Johnson, que tem esses três filtros. Ele foi estendido, depois tem alguns filtros no infravermelho também, mas esse é um dos principais sistemas usados na astronomia. Esse aqui é o que é um outro sistema, que é o sistema do Sloan, mas existem vários sistemas. Por exemplo, o telescópio que eu trabalho aí na USP é um telescópio que tem um sistema de filtros que foi feito só para ele e para um outro telescópio gêmeo dele que existe no hemisfério norte. E aí são esses 12 filtros aqui, essas 12 bandas fotométricas. E essas bandas, esses filtros, eles não são aleatórios, né? Eles não têm essas curvas aleatoriamente. Eles são produzidos para ter determinadas curvas, para medir determinadas regiões do espectro mesmo. Então, só para mostrar para vocês, a gente tem 5 que são parecidos com esses 5 aqui, porque eles medem propriedades importantes das estrelas. A gente tem um monte de filtro que está nas regiões onde existem as linhas espectrais. Então, apesar da gente não estar medindo um espectro, a gente não está medindo a distribuição de luz por comprimento de onda, a gente está simplesmente pegando toda a luz que cai nessa região, a gente está pegando a luz que cai numa região que está centrada numa linha espectral, porque a gente consegue ainda assim, mesmo transformando toda a informação disso aqui, né, das linhas de emissão e de absorção, mesmo pegando uma parte grande e transformando toda a informação num número só, a gente ainda está medindo informação referente a essas linhas de emissão e de absorção. Então, esses filtros, eles são definidos para medir determinadas coisas. E existem, assim, existem dezenas, centenas de sistemas, né? Quando a gente fala sistema fotométrico, a gente fala de um conjunto de filtros, um conjunto de bandas. Existem dezenas, centenas, vários telescópios produzem bandas, né, filtros específicos para o problema que eles querem estudar. E aqui é só para mostrar para vocês, né, falta pouca coisa, só para mostrar para vocês como que a gente consegue tirar informação mesmo usando esses filtros, mesmo jogando fora toda a informação que a gente tem do espectro e pegando só um número para uma região do espectro. Aqui é mostrando como que dá para medir a temperatura com isso. Então aqui é com esses filtros do Sloan,
do sistema Johnson, né? Tem um filtro R, depois que eu falei para vocês do infravermelho, que foi introduzido. Tem o filtro B, que mede a luz no azul. O filtro V, que é divisível, mas a gente pode pensar que mede a luz mais verde. E o filtro R, que mede ali o infravermelho, a luz vermelha. E aí a gente tem a questão do corpo negro, que se ele é mais quente, ele tem uma emissão maior nos comprimentos de onda mais azuis. Se ele é mais frio, a emissão maior é nos comprimentos de onda mais vermelhos. Simplesmente observando a quantidade de luz que cai dentro desses filtros, né, o filtro azul, o filtro verde ou o filtro vermelho, a gente consegue saber a temperatura desse corpo. Porque se ele tem uma temperatura alta, o fluxo vai ser maior no azul do que no vermelho. Se ele tem uma temperatura mais baixa, o fluxo vai ser maior no vermelho do que no verde, do que no azul. E aqui é mostrando que a gente consegue transformar essa diferença do fluxo em temperatura. Para isso, a gente define o que a gente chama de índice de cor. Quando a gente fala cor na astronomia, é simplesmente a diferença entre a magnitude que é medida num filtro e a magnitude que é medida usando outro filtro. Isso está literalmente medindo a cor da estrela. Se a magnitude for menor no azul, significa que ela é mais brilhante no azul do que no vermelho, essa estrela, a gente vê ela como mais azulada. Se for o contrário, né, se a magnitude for menor no vermelho, a gente vai ver ela mais avermelhada, significa que ela é mais brilhante no vermelho. Então, quando a gente faz a diferença de duas magnitudes, de certa forma a gente está medindo a cor dessa estrela, a cor que a gente percebe mesmo. Então, por isso, a diferença de duas magnitudes é chamada de índice de cor. E aí, só destacando, que a gente não precisa observar todo o espectro na maioria das vezes. Né? Por exemplo, se a gente quer saber a temperatura da estrela, a gente consegue fazer isso simplesmente observando duas bandas. Né? A gente pega a quantidade de luz com o filtro azul, quantidade de luz com o filtro vermelho, e a gente consegue determinar a temperatura da estrela. Então, só mostrando aqui como que essa relação é muito bem ajustada, né? A cor com relação à temperatura, que é o filtro U, que seria ali bem para o azul, bem para o ultravioleta, menos o B, que é o blue, filtro que está ali na região do azul. Então, a magnitude no ultravioleta, magnitude da estrela com o filtro azul. E com isso a gente consegue determinar a temperatura dessa estrela. Na prática, o que a gente faz, na maioria das vezes, é determinar magnitudes usando bandas fotométricas, que é pegar o fluxo, né, a quantidade de energia que a estrela emite naquela região do espectro eletromagnético. Então, assim, sobre a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu acho que essa parte é um pouco mais complicada, a gente já precisa olhar as contas para entender o que está acontecendo ali, né? Essa definição de magnitude, que não é uma coisa muito, como se diz, usual, né? Muito simples de entender. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que tenha ficado bem registrado para vocês que a gente, estudando a luz que a gente recebe das estrelas, a gente consegue determinar uma série de propriedades dessas estrelas. A gente consegue determinar a temperatura na superfície, não só a temperatura, né? Vou mostrar para vocês depois que a gente tem modelos, hoje em dia a gente consegue determinar o tamanho da estrela, a gente consegue determinar como está a distribuição das estruturas no interior da estrela, tudo isso observando a luz que a gente recebe da estrela. Então, a luz que a gente recebe tem uma série de informações, tem a quantidade de energia que a estrela emite, mas tem muito mais do que isso, tem relação com as abundâncias químicas, tem relação com as propriedades da estrela. Por isso que é muito importante, né? Mostrei para vocês a relação entre os modelos atômicos e a formação das linhas. É muito importante a gente entender as propriedades da luz para a gente conseguir interpretar o que a gente está observando na astronomia. Então, na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco nessa linha, porque a gente vai falar dos telescópios, os detectores, né, como que a gente
usa os instrumentos para medir isso que eu estou falando de magnitude, de fluxo, de energia. Então a próxima aula ainda é nessa linha, e depois a gente começa realmente a falar dos objetos astronômicos. Acho que a gente entra na parte que realmente mais legal do curso, que a gente vai falar de estrelas, galáxias, buraco negro, energia escura, matéria escura, radiação cósmica de fundo, Big Bang. Aí sim a gente vai estar preparado para entrar nesses assuntos. Então valeu, pessoal, façam a atividade, vou colocar junto com essa aula para cobrar a presença de vocês. Vai estar lá no Classroom. E não deixe acumular as coisas. Bons estudos. Até a próxima aula.